E assim todos os membros do corpo de Cristo são envolvidos. Ninguém se aposenta na igreja. Ninguém se aposenta na igreja. Eu não quero ver na igreja, irmão, ninguém vivendo todo o tempo de pijama, né? Você sabe, se a gente põe pijama e fica lá em casa todo o tempo assistindo televisão, fica numa poltrona, é esperar a morte. Irmão, nós temos que trabalhar. Isso. Eu posso telefonar, posso apacentar, posso, né? Irmão, ninguém na igreja precisa ficar sentado, aposentado. Nós todos estamos em campo. Tanto é que a próxima conferência de jovens e de adolescentes das tropas e capitães terá, né, o tema geral em campo. Todos nós devemos estar em campo. E dessa forma, irmãos, nós daremos para o Senhor essa igreja, que nós podemos viver a vida da igreja os 7 dias da semana. Porque a degradação da igreja fez com que a igreja, por a separação de 2 categorias, o clero e os leigos têm que trabalhar, certo? Então só tem tempo no final de semana. E o clero prepara sermão para o final de semana, e o leigo prepara a semana só para ficar só para vir trazer contribuição financeira e ouvir sermão. Irmãos, isso não é o que Deus quer. Deus quer, irmãos, é o funcionamento dos membros do corpo de Cristo. Não tem clero aqui entre nós, não tem leigos entre nós. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Portanto, irmãos, e nós ainda trazemos um pouco resquício, né, da igreja em Sardes, de que no meio da semana todos nós trabalhamos, não temos tempo, né? E a vida da igreja se resume apenas em sexta-noite ou sábado e domingo só. Não, você pode olhar para Atos capítulo 2, de 42 a 46, a igreja era vivida diariamente. Diariamente, né? Eles perseveravam no templo e também de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, singeleza no coração, e o Senhor ia acrescentando as pessoas. Claro, eu não quero dizer que vocês então precisam, né, pedir demissão nos seus empregos, não. Todos nós estamos trabalhando, mas mesmo enquanto trabalhamos, podemos estar vivendo a vida da igreja. Vamos não? Por isso, irmão, carrega a imersão sempre com você, né? Carrega a imersão com você. Todo o tempo, você tendo um tempinho, você pode estar em contato com a palavra. E uma vez energizado, você pode também pregar o evangelho do reino aos que estão à sua volta. E você também pode, por telefone, ter comunhão, ou até apacentar alguém, ou fazer contato no telefone, né, para ajudar alguém, usando a imersão. Portanto, irmãos, não precisamos esperar só o fim de semana para viver a vida da igreja. A vida da igreja deve ser vivida todos os dias da semana. E vamos, irmãos, eu peço para vocês que são adultos, nunca, né, se misturaram no meio dos adolescentes. Vale a pena ficar junto deles? Você vai ver que você se rejuvenesce bastante, né? Se ficar muito novo, tenta fazer, né, como o irmão de manhã deu testemunho, tenta fazer um vem e ver com eles, né? Tenta fazer uma missão família, você vai ser, né, rejuvenescido, né? É a fonte da juventude, né? Participando disso. Bom, vamos para a mensagem, senão eu não termino, né? Vamos lá. Então, capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 8 em diante, tá? Então, versículo 8, ó Senhor Jesus, e eu ainda tenho que, tem tanta riqueza, né? Não sei, às vezes a gente, né, no capítulo 3, nos 2 primeiros versículos, né, Pedro fala assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Eu dei
retrospecto no final de semana lá na estância com esse grupo de pessoas que está aqui, né? Mais de 350 pessoas, nós tivemos boa comunhão lá. Eu tive a oportunidade, com um pouquinho mais de tempo, para mostrar como a igreja em Jerusalém teve um início maravilhoso. Aquela vida da igreja primitiva é um modelo para nós. Eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, e as coisas floresciam, os sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos, né? E todos eles estavam muito contentes, a palavra crescia, e conforme a palavra crescia, o número de pessoas também crescia. Irmãos, era uma vida da igreja maravilhosa, mas também não que não houvesse perseguição, não que não houvesse, né, a tribulação, sim. Né, a liderança, né, dos judeus também passaram a perseguir, proibi-los de pregar Jesus, mas a vida florescia, a vida prevalecia, né, e o crescimento era muito maravilhoso ali naquele primeiro tempo. Mas quando chegou, né, na perseguição, né, levantada por causa da morte de Estevão, né? Estevão foi um que dava testemunho forte, e levantaram falsos testemunhos e levaram-no para Sinédrio para ser interrogado. Ele, né, Estevão, ele praticamente mostrou o seguinte, né, vocês judeus estão nessa situação porque vocês nunca deram atenção para os profetas do Senhor. Pode dar uma olhada em Atos capítulo 7, eu não estou exagerando não. Eles até, né, Estevão falava que Deus levantou Moisés, que vocês hoje tanto honram, mas no tempo de Moisés o povo desobedecia a palavra de Moisés. E depois, vocês perseguiram e mataram, né, os profetas de Deus. E agora, por último, Deus havia prometido que Ele iria suscitar outro profeta como Moisés. Esse outro profeta como Moisés é Jesus. E vocês também mataram esse profeta. E vocês se tornaram traidores e homicidas. Quando chegou nesse ponto, os judeus, certo, levantaram um tumulto tão grande que apedrejaram a Estevão e morreu. A partir do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, levantou-se uma grande perseguição à igreja de Jerusalém. Todos os discípulos foram dispersos, ficaram apenas os apóstolos. Você imagina que o registro na Bíblia é muito econômico. Na verdade, foi uma situação traumática para a igreja, traumática. Todo mundo teve que se mudar de lá, né? E o que aconteceu? A partir daí para frente você pode ver que Deus ainda, né, Deus, no capítulo 9 de Atos, Deus então chama a Saulo, e ele se converte no caminho para Damasco. E no capítulo 10, Deus ainda usa o apóstolo Pedro para ir na casa de Cornélio para pregar o evangelho para os gentios. E o Espírito Santo é derramado sobre os gentios e acolhido, né? O Espírito Santo acolheu os gentios que creram no Senhor para dentro do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo não é formado somente por judeus que creram, mas também formado por gentios que creram. Por isso, né, Paulo fala, no corpo de Cristo não há judeu, não há grego. Cristo é tudo em todos. Então, aí o Senhor usou, né, Pedro para abrir a porta, só que começa a haver uma dificuldade. Qual a dificuldade? Pedro mal volta para Jerusalém, os da circuncisão que haviam crido no Senhor Jesus, só que formaram um partido dentro da igreja em Jerusalém, que lutavam pela permanência da prática da circuncisão e da prática da lei de Moisés. Paulo deixa claro, irmãos, que a lei serve de aio, serve de tutor para conduzir o povo de Israel
a Cristo quando viesse a Cristo. E quando veio a fé, o povo já não estaria mais subordinado à lei. Só que era muito difícil para a nação de Israel abandonar a lei e abraçar totalmente a fé. Então havia um grupo de pessoas que eram da circuncisão e foram questionar, né, colocar um dedo no nariz do apóstolo Pedro. Como é que pode? Que você fez? Falaram assim para Pedro: o que você fez? Né? Você entrou na casa de incircunciso e você comeu com eles, né? Os judeus não podem sequer comer com os gentios, que são considerados por eles como porco, como, né, animal imundo. E era uma coisa muito forte, mas Pedro falou: peraí, né, eu fui porque Deus me mandou ir. Tanto é que aquela experiência de lençol, grande lençol, né, que desceu Pedro, cheio de animais quadrúpedes, répteis e aves, e Deus disse: levanta Pedro, mata e come. E ele não obedeceu, ele não quis comer. Aí depois que ele entendeu que Deus estava se referindo à salvação dos gentios. E depois disso, irmãos, vocês podem perceber que a igreja de Jerusalém não teve mais aquele início maravilhoso da palavra crescendo, prodígios, sinais, prosperando em vida, não é isso? Cheio de alegria, e passou a misturar a fé com a lei. E tanto é que quando chega no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, Paulo, na sua terceira viagem, passa por Jerusalém. Ele encontrou quem? Ele não encontrou-se com os apóstolos, só com os presbíteros. E os presbíteros, quem liderava era o Tiago. E disseram Paulo: está vendo aqui, ó, nós temos dezenas de milhares dos judeus que creram no Senhor Jesus. Só que todos eram zelosos da lei. Quer dizer, não abandonaram a lei e abraçaram a fé. Irmão, não tem como. Fizeram uma igreja, né, uma simbiose da lei com a fé na igreja em Jerusalém. Irmãos, aquilo ficou uma coisa extremamente religiosa. E a partir de então, irmãos, você não vê. Aí quando chega, Deus então levanta Saulo, no capítulo 11, a igreja em Antioquia, alguém prega o evangelho. Não deveria pregar o evangelho para os gregos. Alguém errou e pregou o evangelho para os gregos, claro, eu falo meio brincando, né? Pregando o evangelho para os gregos, e levantou uma igreja. Essa igreja em Antioquia, a igreja em Jerusalém, soube disso, mandou Barnabé. E Barnabé foi lá e viu: opa, eu preciso de ajuda. Aí que ele foi chamar Saulo de Tarso. E Saulo passou 1 ano ali na igreja de Antioquia, e quando termina um ano, Atos capítulo 13, o Espírito Santo mandou separar a Barnabé e a Saulo para a obra do Espírito Santo. Aí que começa o evangelho sendo pregado na terra gentia, e foi no final até Roma. Irmãos, isso é maravilhoso. Por que Deus precisou achar esse caminho? Porque em Jerusalém já não tinha mais caminho.